Shalom, Ari, Shalom, irmãos. Olha de onde se originou hoje o nome chamado Brasil, o nosso Brasil. Primeiro, esse nome, Barezer. Barezer é um nome hebraico, né, uma palavra hebraica, com letras hebraicas, claro. Da onde surgiu o nome Brasil. E esse nome, Barezer, significa ferro, como a gente vê aqui, que está associado ao bronze e aos outros metais, que também está contraposto também à madeira e ao cabo de pedras, né? São elas também pedras preciosas, que designa também o mineral e o material de instrumentos, certo? Então a gente vê de onde saiu o nome Brasil. Então saiu desse nome. Então a gente vê que a nossa terra, a terra do Brasil, ela é uma terra fértil. Principalmente, todos nós sabemos, na Amazônia, né? No Amazonas, onde é o pulmão do mundo e onde se encontra a maior riqueza, é lá no Amazonas. E quando a gente vai aqui também para 1 Reis, Malachim, 1 Reis capítulo 9, no versículo 27, eu vou colocar aqui, diz que Irão enviou os seus servos marinheiros que conheciam o mar, com o servo de Salomão nos navios, e eles foram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Quando nós vamos também aqui para o versículo 11, diz, os navios de Irão que traziam ouro de Ofir, também trouxeram de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E foi desta fina madeira de almugue que o rei fez degraus para a casa do Eterno e para o palácio real, bem como harpas e alaúdes para os cantores. Ou seja, onde era essa terra de Ofir? A terra de Ofir era na Amazonas, ali no Amazonas. Ou seja, levaram as madeiras para construir ali as escadarias, né, do templo sagrado, do primeiro templo, construída ali pelo rei Salomão. Então a terra de Ofir era, na verdade, conhecida como o grande rio, né? O rio que corria entre ali a Colômbia, certo? O Peru e o Brasil, né? Ele se estende em 3 braços. E hoje é conhecido, no rio Amazonas, é conhecido como Rio Solimões. Veja o nome. O nome hebraico para Salomão é Sholomó. Então o nome do rio hoje leva-se o Rio Solimões. Ou seja, esse rio foi da onde os marinheiros, né, Irão, tirou tanto madeira do Amazonas, como também riquezas, pedras preciosas e até ouro em abundância, que foi tirado daquele lugar do rio Amazonas, né, do rio Solimões, hoje conhecido como rio Solimões, e levado ali para a terra de Israel. Então, quando você vê aqui Ofir, né, a palavra Ofir é no Brasil, certo? É o rio Solimões, certo? E o almugue aqui não se trouxe nem se viu mais tal madeira como almugue. Ou seja, almugue também era a terra de fogo, né? É conhecida como a terra de fogo, almugue, da onde também eles tiraram madeira também para levar para o templo sagrado ali em Jerusalém dos seus navios, né? Então, almugue também era nas Américas, né? Eram as ilhas que na época eles conheciam somente por ilhas, não conheciam como nome. Não existia o nome, né, Brasil, né? Não existia o nome Brasil. Então o que existia, o que eles conheciam eram ilhas, em a qual eles levavam as suas viagens praticamente 3 anos e meio para poder eles chegarem até aqui. Então veja só que toda a história do povo de Israel, do templo sagrado, nós, Baruch Hashem, louvamos ao Eterno, porque o Brasil também tem uma participação
né, no templo sagrado, onde as harpas, como nós vemos aqui, até as harpas, os alaúdes dos cantores, né, que foram fabricados pela madeira ali tirada do Brasil, né, daqui do Rio Amazonas, que depois foi conhecido como chamado pau-brasil, né? O pau-brasil, essa madeira tão conhecida, né, que os portugueses, quando chegaram aqui ao Brasil, utilizaram delas, né? Então nós temos também muitíssimo o conhecimento daqueles marinheiros que chegaram até o Brasil, né? Chegaram ao Brasil, que não era Brasil, mas era uma ilha, né? Quando eles vieram buscar madeira, alguns foram embora para Israel junto com a madeira, mas outros continuaram aqui, né? E aí, da onde saiu também os índios, né, que eram descendentes ali do povo de Israel, do povo judeu, que eram verdadeiros judeus, né? Porque aqueles que trabalhavam para Salomão, eles eram judeus e viram aqui que o Brasil era tão bonito, né? Tão bonito de se morar, de se viver, né? O Barezel, né? Ou seja, a terra de ferro, né, onde há associado ao bronze e aos outros materiais. Então eles procriaram aqui, depois vieram seus descendentes, que depois veio a língua, né, já não era mais o hebraico, mas era uma língua já enrolada com o hebraico, com outras línguas, né? E quando os portugueses chegaram aqui, viram aquelas pessoas falando uma língua enrolada, parecida com o hebraico, e quando perceberam, eles tinham o rito e fazia por costume e tradição a Brit Milá, que era a circuncisão, e perguntaram para eles quem tinha ensinado eles a fazer a circuncisão. Eles disseram que foram os antepassados deles. Então por isso que a gente sabe que o Brasil, ele tem 80% dos brasileiros tem sangue de judeus, são descendentes de Abraão, e não sabe porque não estudam, porque não buscaram se informar a respeito desse assunto. Mas hoje já é conhecido, muita gente já está à busca disso, muita gente já está aí querendo fazer a sua árvore genealógica, porque sabem dessas questões, desses estudos, e os estudos estão dentro da Bíblia. Então o nosso Brasil, ele tem tudo a ver com a Torá, ele tem tudo a ver com o tempo sagrado, tem tudo a ver